Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. I was striving with everything that I did, including prayer, including worship, including Bible study. The days that I didn't feel like waking up and doing my Bible reading, I felt guilty about that. I was born in 1989 in a country that used to be part of the Soviet Union. And one day when I was about 4.5 years old, my mom left to run some errands. My sister Katya and I just stayed home waiting for her, and she never returned. But because we were left alone, we were taken to an orphanage at that point, and that began the new chapter of my life as an orphan. One night, I remember laying in bed, and I thought to myself, I don't even want to start another day. At this point, I have never heard of God. I didn't know I could reach out to Him and pray. I heard the gospel message the first time when I was 10 years old, living in this orphanage, and we were called into the gym to receive a special gift. It was a shoebox filled with toys, and we heard that God loves us and that He has a plan for our lives. Just 2 years after accepting Christ, I heard that we were getting adopted to a family in Florence, South Carolina. In 2013, I got married to Stephen. Praise God for this wonderful marriage and such a supportive husband. And later on, we had Peter. That was a brand new chapter of joy in my life. Growing up in the orphanage and not knowing much about being a parent, I felt terrified as a mom, and I felt like I didn't know what I was doing. The difficulty was actually reading in the scriptures about this peace of heart that we can have, and that the Lord has given us, freedom, but I wasn't experiencing it. Yeah. How to do this the egg? That's good. Nice. Good job. That's how you do it. Yeah. How to do this the egg? Unfortunately, I had 3 miscarriages after having Peter, and that brought this distance with me and God because I didn't understand why this was happening. And I was trying my hardest to understand that He works all things together for the good, but the truth is I was struggling, and that was the lowest point for me. I mostly just felt these things and tried to overcome on my own. So one day I got the mail, and to my surprise, there was a booklet from In Touch Ministries, and it's just the quarterly guide that I signed up for. And I could not believe my eyes when I saw the title in the center of the front page was simply Freedom. And I felt so strongly that God is with me. He is literally the one leading me to this freedom. And immediately I realized God is the one who defines me. I can do what God says I can do, and I am who God says I am. God says I am free. And if you don't have that peace, I would go to the Lord and ask Him, how can I be set free? Because that is something that you can experience every day. A seguirem em contato, o momento supremo da história humana.
Qual o momento supremo da história humana? Bem, se você perguntasse isso às pessoas, por exemplo, a um historiador, ou a um filósofo ou cientista, provavelmente todos diriam algo diferente, de fato. Se você perguntasse a qualquer pessoa qual é o momento supremo de toda a história humana, você obteria mil umas respostas diferentes. Mas se você e eu fizéssemos essa pergunta a Deus, acho que a resposta viria muito clara, muito rápida. Porque eu acredito que, da perspectiva de Deus, o supremo momento da história humana foi o momento em que seu Filho Jesus Cristo foi crucificado. Agora, muitas pessoas discordam disso. Eles só têm que discordar de Deus. E eu posso entender porque, racionalmente falando e de uma perspectiva diferente, alguém diria, certamente não foi esse o momento supremo da história humana, porque era apenas um homem morrendo entre dois ladrões, dois criminosos. Bem, veja, a razão pela qual a pessoa rejeitaria essa resposta é simplesmente porque ele não entende o que aconteceu na cruz. De fato, a maioria das pessoas não entende realmente o que aconteceu na cruz. Eles olham para a cruz e veem Jesus pendurado ali, tendo sido pregado ali, e sendo coroado de espinhos, e finalmente perfurado em seu lado. E eles veem todos os eventos que cercam a cruz e dizem, bem, você sabe, Jesus morreu por meus pecados ou morreu na cruz. O que eles não percebem é que as coisas mais importantes que estavam acontecendo naquele dia, você e eu nunca realmente entendemos olhando para uma cena. Então o que eu gostaria de fazer é te mostrar por que o evento mais importante, zênite, pináculo de toda a história da humanidade, é a crucificação de Jesus Cristo. E eu quero que você abra em Lucas capítulo 24, e esta é uma passagem que realmente não descreve a crucificação, mas é uma passagem que eu quero ler por causa de um versículo particular aqui. E é quase engraçado, em algum sentido da palavra, mas é meio triste por outro. E Jesus foi crucificado e ressuscitou dos mortos, e agora aqui estão alguns de seus seguidores a caminho. E nesse capítulo 24 de Lucas, começando no versículo 13, aqui está o que você lê. E eis que 2 deles, naquele mesmo dia, iam para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e conversavam entre si sobre todas essas coisas que aconteceram. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a viajar com eles. Mas seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo, e disse-lhes, que palavras são essas que trocais uns com os outros enquanto caminhais? E eles ficaram parados, parecendo tristes. Um deles, chamado Cleopas, respondeu e disse-lhe, és o único que visita Jerusalém e não sabe das coisas que aconteceram aqui nestes dias? Quando eu li esse versículo, eu li muitas vezes. Quando eu li esse versículo, eu meio que caí de joelhos de tanto rir. Te digo por quê. Ele era o único que sabia o que estava acontecendo naquele dia. E eles o perguntaram, você é o único que visita Jerusalém e não sabe das coisas que aconteceram aqui nestes dias? E ele era o único que sabia o que aconteceu no dia em que foi crucificado. E ele lhes disse, que coisas? E eles lhe disseram, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à sentença de morte e o crucificou? Mas esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. De fato, além de tudo isso, é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Mas também algumas mulheres entre nós nos surpreenderam quando elas estavam no túmulo de manhã cedo e não encontraram seu corpo. Vieram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao túmulo e encontraram exatamente como as mulheres tinham dito, mas ele não viram. E disse-lhes, homens insensatos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória. Agora, se alguém te perguntar o que aconteceu no dia em que Jesus foi crucificado, o que aconteceu na cruz? A primeira coisa é simplesmente isso, e é que Deus julgou o pecado no dia em que Jesus Cristo foi crucificado. Quando Jesus Cristo foi crucificado, Deus julgou o pecado. Isso ele profetizou lá atrás, no Jardim do Éden, quando ele disse a Adão e Eva, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente. Mas se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal,
você certamente irá morrer. Então, se você se lembrar das Escrituras, Deus nos adverte sobre o pecado. Ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. No primeiro capítulo de Romanos, ele deixa bem claro, no versículo 18, ele diz que a ira de Deus, a animosidade de Deus para com o seu ódio intransigente ao pecado, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a injustiça dos homens que detêm ou suprimem a verdade de Deus em injustiça. Deus odeia o pecado. Quando dissemos que Deus julgou o pecado, Deus fez exatamente isso. Porque em toda a Escritura encontramos Deus expressando sua veemente oposição a todo o pecado. Porque Ele conhece o seu poder destrutivo na vida de uma pessoa. Tudo o que você precisa fazer é ler um jornal, uma revista, assistir televisão, ouvir um rádio, e você e eu veremos as terríveis consequências do pecado na vida das pessoas todo santo dia. Deus julgou o pecado na cruz. Quando dizemos que Deus julgou o pecado na cruz, eis o que significa. Ele disse que Jesus Cristo levou nossos pecados em seu corpo. O que significa, veja isso, que Deus capturou todo o pecado da humanidade desde Adão até a última pessoa que viverá. Ele capturou todo aquele pecado com toda a sua penalidade. E o que ele fez? Ele colocou cada pedacinho sobre a pessoa de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Ele colocou todo aquele pecado sobre ele. Quando colocou todo aquele pecado sobre ele, o que ele fez? Ele matou seu único Filho unigênito. Ele o matou e se separou dele como um pecador. Ele colocou todos os pecados sobre ele. Ele suportou o peso total de todos os nossos pecados. Toda a nossa culpa. Qualquer um poderia ter pecado suficiente em nossas vidas ao longo desses anos. Que nosso pecado seria suficiente. Mas multiplique isso por centenas, e milhares, e milhões, e bilhões de vezes. Deus colocou sobre seu Filho unigênito. A soma total. Ele capturou todo o pecado e o colocou sobre a vida, sobre o corpo do seu Filho unigênito, e então ele o condenou. A palavra-chave, se você pudesse perguntar qual é uma palavra que resume tudo, é substituto. E é que Jesus Cristo foi para a cruz, com seu pecado, dívida, e o meu pecado, cada pecado que já cometeremos, mas todos que já viveram, coloque tudo sobre ele. Então, quando ele colocou sobre ele, então ele o matou, isto é, ele crucificou o seu Filho unigênito. Então, quando dizemos que Deus julgou o pecado na cruz, o que ele fez? Ele julgou e condenou o pecado na pessoa de seu Filho. Não há ninguém que já viveu ou que poderia viver com quem Deus poderia ter feito isso. Porque cada um de nós pecou contra Deus. E, portanto, foi preciso alguém que fosse absolutamente sem pecado para suportar o peso e a penalidade pelo pecado de toda a humanidade. Mas tem uma segunda coisa que ele fez, lá na cruz, que o torna o momento mais importante da história humana, e é esse, que ele derrotou Satanás. Alguém diz: espera aí, Satanás certamente não foi derrotado porque ele trabalha em mim diariamente. Ou olhamos ao redor e vemos as coisas destrutivas acontecendo no mundo hoje, e vemos que Satanás está muito por trás do que está acontecendo. E alguém diz: bem, se ele derrotou Satanás em algum lugar ao longo do caminho, Satanás fugiu? Não, ele não fugiu. Ele derrotou Satanás naquele dia. Bem, como ele fez isso? Vamos pensar um pouco nisso. Porque quando Jesus estava falando com seus discípulos e estava falando com eles e alguns outros sobre o que ia acontecer, eis o que ele disse a ele no capítulo 12 de João. Ele disse: agora a minha alma ficou perturbada e o que eu direi, Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vinha esta hora. Jesus sabia que ele veio com o propósito de ser o último Cordeiro de Deus para, suportar o pecado de toda a humanidade. Pai, glorifica o seu nome. Então uma voz saiu do céu: eu já o glorifiquei, eu glorificarei novamente. Assim a multidão de pessoas que assistiam e ouviam diziam que havia trovejado, e outros diziam: um anjo falou com ele. Jesus respondeu e disse: esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vocês. Ora, o juízo está sobre este mundo. Agora o governador deste mundo será expulso. Satanás será derrotado. Que o que aconteceu na cruz? Satanás foi totalmente destruído. Vamos pensar por um momento.
Quando você pensa, como ele parecia que ia ser vitorioso, vamos abrir em Colossenses, capítulo 2, porque isso provavelmente resume tudo, o melhor de tudo. Colossenses, capítulo 2, observe uma outra passagem muito importante das Escrituras. Olhe, se me permite, começando em versículo 13. Colossenses 2, 13. A palavra diz: estando vós mortos nas vossas transgressões e na circuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todas as nossas transgressões. Veja isso. Tendo cancelado o certificado de dívida consistindo em decretos contra nós, que era hostil a nós, e ele a tirou do caminho pregando-a na cruz. Depois de desarmar os principados e autoridades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles por meio dele. O que ele quer dizer quando ele diz que cancelou o certificado de dívida? A pessoa estava em dívida? Muitas vezes eles registravam num rolo ou pergaminho todas as coisas que deviam e eles o pregavam no batente da porta da casa. Quando essas coisas foram expiadas ou pagas, ou quitadas, ou totalmente pagas, muitas vezes eles cravavam um prego nela ou atiravam. O que ele está dizendo é isso. Veja isso. Quando Jesus foi para a cruz e ele pagou nossa vida de pecado integralmente, Deus a tirou. Ou seja, foi destruída. Não temos nenhuma dívida pendurada em nosso nome no céu. E eu me lembro quando eu era criança na igreja em que eu cresci, eles costumavam cantar essa música, O Novo Nome Escrito na Glória. E é o meu. E cantavam uma música como essa. Há uma conta antiga que foi quitada há muito tempo. E falando sobre pecado, vitória, glória e todas essas coisas, uma conta antiga foi quitada há muito tempo. Bem, todos nós temos uma conta no céu. Bem, deixe-me te dizer uma coisa. Se você confiou em Jesus Cristo como seu salvador pessoal, há uma coisa que eu sei sobre a sua conta e a minha conta. Veja isso. Que na minha conta e na sua conta, ouça. No entanto, ele carimbou isso. Ele carimbou na sua conta e na minha, pago na íntegra. Como eu sei disso? Eis como eu sei disso. Porque quando Jesus foi para a cruz, ele foi para a cruz como pagamento por nosso pecado. Agora, há pessoas que dizem, bem, eu sei que Deus perdoou meus pecados, mas quer saber, eu só não tenho certeza sobre essa questão de estar eternamente seguro. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se quando ele foi para a cruz e Deus Pai colocou todos os seus pecados sobre ele, e ele morreu e pagou aquela penalidade e o Pai o condenou por causa do pecado, o seu pecado e o meu, vou te fazer uma pergunta. Se isso não expiou todos os seus pecados, então ouça. A morte expiatória de Jesus Cristo foi apenas um pagamento parcial, e sabe de uma coisa? Se eu tiver apenas, se eu for pago apenas pessoalmente, ainda sou um devedor. E você que acredita, por exemplo, no purgatório, que você pediu ao Senhor Jesus Cristo para entrar em sua vida, perdoar seus pecados, mas um dia desses, você terá que morrer e pagar um pouco mais, sabe o que isso diz? Isso diz que a morte expiatória de Jesus Cristo foi inadequada. Não funcionou. Tem alguma coisa sobrando. Algo ficou de fora. Você tem que pagar, Como poderia pagar pelo pecado? Quando o imaculado, eterno, inculpável, santo, Filho de Deus, se ele não pôde pagar por isso, você nunca poderá pagar por isso. Uma vez que você creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você reconhece que ele pagou sua dívida de pecado integralmente. Você não tem mais que se preocupar com isso. Então, Deus derrotou Satanás. Ele não pode voltar com você e tirar você da graça de Deus. A segurança eterna que Deus providenciou para você, porque o que isso significa é que, se for possível, então sua morte expiatória foi apenas um pagamento parcial. E quantas vezes dissemos, sua morte significa, pagamento, pecado, dívida, pago integralmente. Não há esperança, garantia, confiança e segurança se todo o pecado não foi expiado por ele. Satanás é um inimigo derrotado. Naturalmente que ele quer que acreditemos que ele não foi derrotado. E de fato, se você olhar ao redor e ouvir o diabo, concordará com ele. Por exemplo, ainda enfrentamos tentações, ainda enfrentamos provações e dificuldades. E há guerras, assassinatos, estupros, violências e todas as outras acontecendo. Você diz, bem, se Satanás está derrotado, ele está derrotado na vida de cada um crente. Cada um filho de Deus. Está nas mãos de um Deus soberano e onipotente, ele diz, que ele estabeleceu o seu trono no universo e que ele governa sobre tudo. Portanto,
Tudo que vem a nós tem que vir pela vontade permissiva de Deus. Se você sair da vontade de Deus, se escolher viver desobediente diante de Deus, se escolherem viver em rebelião contra Deus, o que acontece? Deus certamente permitirá, ouça, ele simplesmente permitirá o castigo, ele simplesmente permitirá Satanás, ouça, ele permitirá que Satanás trabalhe em você, mas Satanás não pode tirar a sua vida. Então o que acontece na cruz? Bem, quando eu penso no que aconteceu com Jesus, quando eu penso o fato de que ele não só, ouça, ele não só despojou Satanás, ouça, ele despojou de seus poderes. Não só isso, ele o expôs pelo que ele era. Quão perverso e vil e sombrio e diabólico e infernal você pode ser para vestir o Filho de Deus quase nu, pregá-lo em uma cruz, diante de uma multidão de pessoas e zombar dele, rir dele, debochar dele até que ele morra? Você quer saber o que Satanás fará com você? Olhe para a cruz. Você quer saber o que ele fará com sua vida? Ele vai despojá-lo de tudo que é de valor para você. Ele vai enganá-lo do seu amor, sua bondade, ou se ele vai enganá-lo com sua alegria, paz e a felicidade. Ele vai despir você emocionalmente, ele vai despir você espiritualmente, ele vai despir você materialmente, ele fará tudo ao seu alcance para te destruir totalmente. Se ele fizesse isso com o Filho de Deus, você pensa que é um vaso escolhido do diabo? Por outro lado, ele vai ser muito bom para você, para enganá-lo e fazer com que você ande em trevas e cegueira até o dia em que você morrer e o enfrentar eternamente no inferno. Deus expôs o diabo por quem ele é. Satanás fez tudo ao seu alcance para fazer Jesus parecer menos do que era. Sabe o que ele quer fazer em sua vida? Você pode anotar isso. Satanás vai fazer tudo o que puder em sua vida para manter você fora da vontade de Deus. Ele vai te dar dinheiro, vai te dar oportunidade, vai te dar privilégio, ele lhe dará as coisas que você deseja, qualquer coisa que ele possa levá-lo a fazer para mantê-lo fora da vontade de Deus. Isso é quão absolutamente odioso, e escute, quão perverso e vil ele é. A terceira coisa que aconteceu na cruz é esta, e é Deus, em Cristo Jesus, estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Agora, o que isso quer dizer? Simplesmente isso. A palavra reconciliar significa trazer de volta dois que foram separados, dois que foram afastados, aqueles que são inimigos. Então, o que ele está fazendo? Deus, em Cristo Jesus, está reconciliando o mundo consigo mesmo. Veja isso. Nós não estamos reconciliados com Deus. Isso não é algo que fazemos. Reconciliação, esse trazer de volta. E quando eu penso em toda essa questão da cruz, eu penso no fato de que eles o estenderam na cruz. É como se... Não importa quão baixo na vida as pessoas estejam, ou quão longe elas estejam, ou onde elas estejam, os braços amorosos e maravilhosos de Deus estão estendidos. O que Deus está dizendo? Quero te trazer de volta. Quero te perdoar. Eu quero que você seja quem eu te criei para ser. Vou te capacitar para que você se torne a pessoa que eu criei para você se tornar. Deus estava reconciliando em Cristo, trazendo de volta o que ele estava fazendo. Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar, nos trazer de volta, fazendo o quê? Condenando o pecado na vida de seu filho e tornando-o o portador do pecado, que pagou na íntegra a nossa vida de pecado. Eis o que ele fez. Isso satisfez as exigências de Deus, veja isso. Satisfez as exigências de Deus para o castigo do pecado. Qual o castigo do pecado? Morte. Portanto, a morte estava pairando por cada pessoa que já viveu. E, portanto, para satisfazer esse julgamento, alguém teve que pagar o preço. Jesus pagou o preço que satisfez o requisito de justiça de Deus. Portanto, Deus pode ser justo, correto e santo, tendo perdoado todos os nossos pecados, embora seu decreto dissesse a alma que pecar, essa morrerá, porque ele era a dívida do pecado paga integralmente. Agora ele pode aceitar cada um de nós. A cruz não é um par de gravetos. A cruz, ouça, é a nossa única esperança. A cruz é o caminho da salvação. É a única possibilidade do homem para se reconciliar com Deus.
E quando Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Suponha que seja a última coisa que ele disse. Suponha que tenha sido a última coisa que ele disse. Seria uma nota triste, mas agradeço a Deus que João disse, naquele capítulo 19, então ele finalmente disse, em grego ou aramaico teria sido tetelestai, só uma palavra, tetelestai, que significa está consumado. Esta não é uma palavra de uma vítima. Esta não é uma palavra de alguém que perdeu uma batalha. Não é uma palavra de um mártir, é uma palavra de um vencedor. Essa é uma palavra de quem se tornou vitorioso. Essa é uma palavra de quem venceu a batalha. Jesus disse está consumado. O plano maravilhoso, redentor e eterno de Deus para a humanidade, foi totalmente selado para sempre. E como resultado de Cristo morrendo na cruz, cada um de nós que confiou nele como nosso Salvador, está tão consumado que estamos eternamente seguros. Não em nosso comportamento, não em nossas promessas, mas na impressionante, expiatória, substitutiva, vicária morte de Jesus Cristo no Calvário. Essa é a esperança de toda a humanidade. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.